Vivemos em um tempo marcado por incertezas, ansiedades e ameaças visíveis e invisíveis. Basta olhar ao redor para perceber. Notícias diárias nos lembram de desastres inesperados, conflitos, doenças, crises econômicas e forças que fogem completamente ao nosso controle. Parece que estamos sempre à beira de algo que não conseguimos prever. Mesmo nas pequenas situações do cotidiano, um atraso no trânsito, um encontro inesperado, uma decisão tomada de última hora, existe um fio invisível conduzindo cada detalhe. Para muitos, tudo não passa de acaso. Para outros, é sorte. Mas para quem enxerga a vida sob uma perspectiva espiritual, há uma verdade muito mais profunda. Pessoas espirituais estão constantemente sendo observadas e protegidas, mesmo sem se dar conta disso. Essa ideia é poderosa porque transforma completamente a maneira como lidamos com o mundo. A vida não é apenas uma caminhada tranquila, ela é também um campo de batalha espiritual. Há forças que desejam destruir, desviar, enfraquecer, mas também há forças que protegem, guardam, fortalecem. E quem compreende a dimensão espiritual descansa na certeza de que não está sozinho. Essa consciência muda a forma de viver, de tomar decisões, de enfrentar medos e incertezas. Tudo aquilo que tem valor é protegido. Nada que seja precioso fica exposto sem cuidado. Um diamante não é deixado no meio da rua. Ele é guardado em cofres, protegido por sistemas de segurança. Da mesma forma, se você é uma pessoa espiritual, talvez não perceba, mas você é valioso demais para não estar sob cuidado. Mesmo que duvide, isso não muda o fato de que há uma proteção real e invisível ao seu redor. A proteção não depende da percepção. Ela existe porque seu valor é intrínseco. Muitos imaginam que a espiritualidade é apenas uma questão de crença ou prática religiosa. No entanto, ser espiritual é viver conectado a uma realidade maior que nós mesmos. E nessa realidade maior, existe vigilância, cuidado, estratégias invisíveis para que a sua vida não seja destruída. Nada acontece fora do alcance da consciência divina. Absolutamente nada. Esse é um conceito que, quando bem compreendido, se torna fonte de descanso. Vivemos em um mundo onde tudo é registrado. Câmeras de segurança nas ruas, satélites no espaço, rastreadores nos celulares. Ainda assim, nada disso se compara à vigilância espiritual. Não se trata de um olhar frio, mecânico, mas de uma presença consciente e amorosa que acompanha cada detalhe da existência. Para alguns, essa ideia pode soar assustadora. Alguém está me observando? É a pergunta que muitos fariam. Mas para quem tem fé, essa vigilância é fonte de paz. Não é o olhar de um juiz esperando para punir. É o olhar de um pai ou de uma mãe cuidando do filho enquanto ele brinca no parque. O filho pode não ver o olhar atento dos pais, mas aquele olhar garante que ele está seguro. Assim também é a vigilância divina. Ela traz confiança de que não existe acaso, apenas cuidado. Quando você entende que existe essa vigilância constante, algo dentro de você muda. O medo perde força, a ansiedade diminui. Você passa a interpretar acontecimentos estranhos ou atrasos inesperados não como obstáculos, mas como parte de um cuidado maior. Quantas vezes você não saiu atrasado de casa e depois descobriu que houve um acidente no caminho? Quantas vezes você não conseguiu fechar um negócio e mais tarde percebeu que aquilo te livrou de um problema enorme? Essa vigilância não apenas observa,
mas organiza os acontecimentos de forma que você seja guardado. Uma das manifestações mais poderosas dessa proteção é a presença dos anjos. Desde tempos antigos, textos sagrados, tradições espirituais e relatos pessoais falam da existência desses seres. Pessoas espirituais muitas vezes caminham sem perceber que um exército celestial está pronto para agir em seu favor. E não se trata apenas de um conceito poético. Há relatos impressionantes de livramentos e intervenções sobrenaturais. Histórias antigas descrevem homens e mulheres que, no momento do perigo, viram portas se fecharem, inimigos recuarem, circunstâncias mudarem de forma súbita. Na tradição bíblica, por exemplo, há o relato do servo de Eliseu, que, ao acordar e ver a cidade cercada por um exército inimigo, ficou apavorado. Mas Eliseu orou para que os olhos do servo se abrissem, e então ele viu um exército celestial muito maior cercando o inimigo. A realidade não havia mudado, apenas a percepção mudou. O mesmo acontece hoje. Muitos caminham sem perceber os guardiões que os cercam. E quando algo inexplicável acontece, um acidente evitado, um perigo do qual escaparam sem saber como, chamam de coincidência. Mas, para quem enxerga pela fé, isso é intervenção divina. Você não precisa ver para estar protegido. Assim como ondas de rádio estão no ar mesmo quando você não tem um aparelho para captá-las, os guardiões espirituais estão presentes mesmo quando você não percebe. Além dos guardiões pessoais, há uma espécie de cerca espiritual ao redor da vida dos que buscam a verdade. Essa muralha não é visível, mas é intransponível para quem deseja causar mal. Ela não protege apenas a pessoa, mas também sua família, suas conquistas e até seus projetos. Pense em um castelo medieval. Muros altos, portões reforçados, guardas atentos. O castelo guarda tesouros, pessoas importantes, segredos. Da mesma forma, existe uma fortaleza invisível ao redor de quem se dedica à vida espiritual. Essa fortaleza não impede desafios, afinal, os muros de um castelo não eliminam guerras, mas impede que ataques destruam o que é essencial. Essa muralha espiritual age muitas vezes sem que percebamos. Uma oportunidade perigosa que não se concretiza. Um relacionamento que termina antes de trazer destruição. Um inimigo que não consegue ir além de certos limites. Essa barreira segura forças que sem ela já teriam causado estragos. Ela não é uma bolha que nos isola do mundo, mas um campo de proteção que nos permite atravessar tempestades sem sermos destruídos. A proteção espiritual não se limita ao indivíduo. Ela se estende como um manto sobre a família, sobre a casa, sobre os bens. Pessoas espirituais, muitas vezes sem perceber, estendem essa proteção a tudo o que possuem. Isso não significa que nunca haverá problemas ou perdas, mas que o mal não encontra caminho fácil quando existe essa barreira. Esse cuidado silencioso alcança relacionamentos, trabalho, saúde, finanças e até a prosperidade legítima. Não é raro ver famílias que, em meio a crises, permanecem de pé enquanto outras desmoronam. Não é sorte, é cobertura. Esse conceito muda a forma como vemos responsabilidade espiritual. Não é apenas uma questão individual. Nossas escolhas, nossa fé, nossa vida interior têm impacto direto sobre as pessoas e ambientes que nos cercam. Essa cobertura é como uma árvore frondosa. Quem está à sombra dela encontra alívio do calor, mesmo sem saber de onde vem o frescor.
Assim também é a proteção espiritual. Muitas vezes, aqueles que convivem com pessoas espirituais também são beneficiados sem sequer perceber. Outra forma extraordinária de proteção é a orientação interior. Quantas vezes você já sentiu um impulso súbito para não ir a determinado lugar, mudar de caminho ou adiar uma decisão? Essa voz interior, que muitos chamam de intuição, é na verdade uma condução espiritual. Essa orientação livra de perigos que nunca chegamos a ver. Muitas tragédias foram evitadas simplesmente porque alguém ouviu e obedeceu essa direção discreta. Não é uma voz estrondosa, nem uma ordem coercitiva. É um sussurro, uma sensação, uma clareza repentina. O problema é que, na correria do dia a dia, muitos ignoram esse guia interior. Mas quem aprende a ouvir essa direção, passa a andar com mais segurança. Não significa que nunca errará, mas que erros fatais se tornam raros. Essa direção também serve para guiar decisões importantes, não apenas para evitar perigos. Ela aponta caminhos de prosperidade, relacionamentos saudáveis, escolhas alinhadas ao propósito de vida. E quando você se deixa guiar, percebe que há uma sabedoria maior organizando seus passos. Por fim, existe uma proteção que nasce do maior símbolo da espiritualidade: o sacrifício. Em muitas tradições, o sacrifício representa entrega, compromisso, pacto. No cristianismo, o sangue do sacrifício é visto como um selo de vitória e uma cobertura contra tudo o que ameaça. Para os que acreditam, não se trata apenas de um símbolo, mas de uma força real, capaz de vencer qualquer acusação, qualquer ataque, qualquer sombra que tente se aproximar. Essa proteção é profunda porque não depende das circunstâncias externas. Ela está enraizada em algo eterno. Não é conquistada por méritos pessoais, mas recebida como graça. E isso dá segurança. Não importa quão escura seja a noite, quão forte seja a tempestade. Existe um selo de proteção sobre aqueles que confiam no poder do sacrifício e da fé. Essa fé não é passiva. Ela se manifesta em atitudes, em escolhas, em perseverança. É como uma luz que, mesmo pequena, impede que a escuridão domine completamente. E essa luz é suficiente para manter o mal afastado. Essas formas de proteção mostram como pessoas espirituais são observadas e guardadas, mesmo sem perceber. E o mais impressionante é que essas não são as únicas. Há infinitos modos pelos quais essa proteção se manifesta. A cada dia, a cada situação, existe um cuidado invisível, mas absolutamente real, guardando passos, famílias e destinos. Quando entendemos isso, passamos a viver de outra maneira. Em vez de medo, confiança. Em vez de ansiedade, descanso. Em vez de sentir-se vulnerável, sentir-se guardado. Não é arrogância, é consciência. Não é ilusão, é uma realidade que, quando percebida, muda tudo. Ao invés de viver em medo, viva em confiança. Você não está sozinho. Há olhos espirituais sobre você. Há anjos ao seu redor. Há uma muralha invisível te cercando. E mesmo quando você não vê, a proteção continua ativa. Cada passo seu é acompanhado. Cada decisão é observada. Cada luta é monitorada. E quando você sente que não aguenta mais, lembre-se, há uma força maior sustentando você. Essa consciência não elimina desafios, mas dá força para enfrentá-los. Não apaga tempestades, mas te dá abrigo em meio a elas. Não remove inimigos, mas os impede de vencer. É uma promessa silenciosa, mas poderosa.
Você é valioso demais para caminhar desprotegido.